Hoje estreia a seção Safety do canal Aviação em Pauta para tratarmos de acidentes ocorridos na intenção de ajudar aos operadores e passageiros a desenvolver uma cultura de segurança e busca pelo conhecimento para que haja preservação de vidas. Falaremos hoje do acidente que vitimou o jornalista Ricardo Boechat. Vamos ao vídeo. Durante um voo de transporte de passageiro entre o heliponto Royal Palm Plaza, SSQW, Campinas, SP, para o heliponto Bandeirantes, SDBH, São Paulo, SP, a aeronave apresentou uma falha de motor em voo e foi realizada uma tentativa mal-sucedida de pouso entre as rodovias Anhanguera, SP-330, e SP-021, Rodoanel Mário Covas. Próximo ao solo, a aeronave foi atingida por um veículo automotor, do tipo caminhão, que trafegava na pista de acesso à rodovia. O caminhão teve danos na cabine. A aeronave ficou destruída. O motorista do caminhão saiu ileso. O piloto e o passageiro do helicóptero faleceram no local da ocorrência. Os fatores que contribuíram para a ocorrência desse acidente foram: aplicação dos comandos, indeterminado. Pode ter ocorrido uma inadequação no uso dos comandos, o que pode ter propiciado que a aeronave não atingisse a área escolhida durante a autorrotação, culminando com a tentativa de pouso no local onde ocorreu o sinistro. Atitude, contribuiu. A condução, por parte do operador, das ações de manutenção demonstrou que houve uma atitude de inobservância de procedimentos importantes para a decisão de realizar um voo com segurança. Além disso, o piloto desconsiderou os termos descritos no RAC 135 relacionados à modalidade de táxi aéreo, segundo os quais ele não poderia assumir esse tipo de voo. Cultura organizacional, contribuiu. As condutas apresentadas na empresa referentes ao emprego da aeronave, bem como a manutenção, refletiram falhas na cultura da organização no tocante à segurança operacional, uma vez que foi possível observar um conjunto de práticas adotadas que gerava riscos inaceitáveis para a execução da atividade. Indisciplina de voo, contribuiu. O piloto proprietário da RQ Serviços Aéreos Especializados Limitada realizou um voo que extrapolava os limites da autorização operacional do operador e para o qual não era qualificado. Além disso, o piloto proprietário operou a aeronave com o TBO do módulo do compressor do motor vencido, o que a tornava não aeronavegável. Julgamento de pilotagem, contribuiu. Houve inadequada avaliação, por parte do piloto, dos parâmetros relacionados à operação da aeronave durante a execução da manobra de autorrotação e pouso, o que contribuiu para o desfecho da ocorrência. Manutenção da aeronave, contribuiu. A reinstalação do módulo do compressor com o TBO vencido, bem como a posterior liberação da aeronave para retorno ao serviço, denotou inadequação dos procedimentos de manutenção realizados pela ON. A inobservância do cumprimento do programa de manutenção, particularmente em relação ao intervalo calendárico para a troca de óleo do motor e a reinstalação do módulo do compressor com o TBO vencido, demonstrou a não aderência do operador, o qual é o responsável primário pela manutenção, em relação aos requisitos de aeronavegabilidade continuada, o que contribuiu para o acidente em tela. Motivação, indeterminado. O retorno financeiro que o voo traria para a empresa, numa época de escassez de voos contratados, pode ter motivado o piloto proprietário a assumi-lo, mesmo esta não estando certificada para tal. Processo decisório, contribuiu. As condições operacionais em que o voo foi realizado demonstraram que não houve uma análise crítica de todo o cenário envolvido, observando os possíveis riscos e consequências inerentes à decisão de executá-lo. Processos organizacionais, contribuiu. Houve uma ineficiência, tanto por parte do operador, quanto da organização de manutenção, no acompanhamento e na execução dos processos de manutenção. Era de conhecimento do operador o fato de que instalar o módulo do compressor sem a realização do overhaul, bem como exceder os intervalos de troca de óleo, contrariava o programa de manutenção previsto para o motor da aeronave, tornando-a, portanto, não aeronavegável. Do mesmo modo, o fato de a ON aprovar o retorno ao serviço da aeronave sem a comprovação da realização do overhaul do módulo do compressor contrariava o programa de manutenção previsto para o motor da aeronave,
posto que o helicóptero estaria não aeronavegável. Conclusão: o piloto estava com o certificado médico aeronáutico, CMA, válido. O piloto estava com a habilitação de helicóptero monomotor a turbina, HMNT, válida. O piloto não estava qualificado no tipo de voo, transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. A ARQ Serviços Aéreos Especializados Limitada possuía autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado nas atividades aeroreportagem, aerofotografia e aerocinematografia. A ARQ Serviços Aéreos Especializados Limitada não estava certificada pela ANAC, segundo o RAC 135, para transporte remunerado de passageiros, táxi aéreo. O sítio digital da ARQ Serviços Aéreos Especializados Limitada ofertava serviços de fotografias aéreas, filmagens aéreas, reportagens aéreas, táxi aéreo, buscas aéreas, inspeções aéreas, casamentos, voos panorâmicos, escoltas, transporte de valores e eventos. A empresa Zum Brasil contratou a ARQ Serviços Aéreos Especializados Limitada para realizar o transporte de um passageiro entre o heliponto Bandeirantes, SDBH, São Paulo, SP, e o heliponto Royal Palm Plaza, SSQW, Campinas, SP, nos trechos de ida e volta. A aeronave estava com o certificado de aeronavegabilidade, K, válido. Não foi possível determinar se a aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento. As escriturações das cadernetas de célula e do motor não estavam atualizadas. O termo de encerramento da caderneta de célula N-grau 02 PTHPG 03 e o termo de abertura da caderneta de célula número 05 PTHPG 12 eram datados de 01/10/2017. Havia rasuras nas páginas internas das cadernetas de célula N-grau 02 PTHPG 03 e 05 PTHPG 12. Não foi possível precisar o número da caderneta de motor devido à rasura na identificação do número no termo de abertura. Também foi observado que algumas páginas estavam identificadas com a numeração N-grau 02, outras com o N-grau 03 e algumas sem identificação. Não foi possível localizar e ter acesso à totalidade dos registros de manutenção da aeronave. As condições meteorológicas eram propícias à realização do voo. A aeronave havia voado 8 horas e 20 minutos após as últimas inspeções realizadas em 06/10/2018. A aeronave foi submetida à VTE, realizada pela ANAC, nos dias 08 e 9 de maio de 2017. A aeronave foi considerada não aeronavegável durante a VTE. O resumo das não conformidades da VTE descrevia que a inspeção de 3.500 horas do compressor SN-CAC 30992F encontrava-se vencida. O último overhaul realizado no módulo do compressor SN-CAC 30992F era datado de 01 de julho de 1988. O compressor SN-CAC 31284 foi instalado no motor da aeronave em substituição ao compressor SN-CAC 30992F e a ANAC a liberou em 09 de agosto de 2017. 70 dias após liberação da aeronave pela ANAC, o conjunto de compressor SN-CAC 31284 foi removido e o conjunto do compressor SN-CAC 30992F foi reinstalado. O motor M250, que equipava o PTHPG, permitia revisões gerais, overhaul, modulares. O módulo do compressor instalado na aeronave, SN-CAC 30992F, havia sido submetido a reparo por motivo de limalha em 09/10/2011. No controle de entrada e saída de itens, datado de 09/10/2011, da empresa ATC, constava que o módulo do compressor, SN-CAC 30992F, havia entrado e saído da empresa com 3.136,8 horas TSO. O registro da página 121.5.1 da caderneta de motor apresentava a informação de que o compressor, SN-CAC 30992F, estava com 373,3 horas TSO.
A Ordem de Serviço N graus 3408, emitida pela Organização de Manutenção WM Helicópteros, apresentava a informação de que o compressor SNCAC 30992F estava com 373,3 horas TSO. Anexas à Ordem de Serviço N graus 3408, emitida pela Organização de Manutenção WM Helicópteros, encontravam-se cópias de log cards. Segundo o registro do CARD parte 4ª, page número 3, apresentado pela WM Helicópteros, a 1 ATC Aeronaves Turbinas e Componentes Limitada teria realizado revisão geral, overall, no compressor de SNCAC 30992F em 08/10/2011. O CARD parte 4ª, page número 3 do conjunto do compressor, no campo Remark, indicava o Work Order, WU, número 24.177 para detalhes dos trabalhos realizados. A WU 24.177 referia-se ao Segvoo 003 ATC 41411. O Segvoo 003 ATC 41411 atestava o retorno ao serviço do motor completo após manutenção e não se referia à revisão geral do compressor SNCAC 30992F. O Segvoo 003 ATC 41711 atestava o retorno ao serviço do módulo do compressor após reparo e não se referia à revisão geral do item. O relatório mensal de serviços executados pela empresa ATC, referente ao mês de dezembro de 2011, descrevia o módulo do compressor SNCAC 30992F como reparado no campo Serviço Executado. Não foi apresentado e nem foi encontrado qualquer registro de revisão geral no módulo de compressor SNCAC 30992F, após 1 de julho de 1988. Durante o deslocamento da aeronave entre os helipontos Royal Palm Plaza, SSQW, Campinas, SP, e Bandeirantes, SDBH, São Paulo, SP, ocorreu uma falha do motor em voo. O deslocamento da aeronave foi registrado por câmeras de segurança da rodovia SP-021, km 7. A análise das imagens das câmeras da rodovia permitiram descartar hipóteses de falhas que envolvessem a controlabilidade do helicóptero durante o voo. A velocidade à frente estimada da aeronave era de 60 km. A velocidade e o perfil descendente da aeronave eram compatíveis com o procedimento de autorrotação. Havia uma área plana na parte superior das pistas do rodoanel, compatível para o pouso em autorrotação. A aproximação foi realizada para a pista marginal da rodovia Anhanguera, entre as duas pistas elevadas do rodoanel. Durante a tentativa de pouso, a aeronave colidiu contra um caminhão em deslocamento perpendicular. A análise pós-acidente concluiu que o eixo de ligação entre a gearbox e o rotor de cauda teve ruptura por sobrecarga aplicada ao material. As lâminas flexíveis apresentavam aspectos distintos entre o lado referente ao rotor de cauda e o lado referente à saída da roda livre. As fraturas encontradas no eixo de ligação entre a caixa de acessórios do motor, gearbox, e o rotor de cauda apresentavam morfologias diferentes. O eixo de ligação entre a gearbox e o rotor de cauda estava girando no momento da colisão contra o caminhão. O rolamento número 2 estava travado e o separador de esferas fraturado em várias partes. As esferas do rolamento número 2 apresentavam desgaste anormal e estavam ovalizadas. A fratura desse rolamento ocorreu por sobrecarga sem que houvesse indícios de fadiga no material. O rolamento número 2 falhou devido a um fluxo insuficiente de óleo de lubrificação. O tubo de distribuição de óleo, Tube Oil Delivery, encontrava-se com a metade do comprimento do duto de passagem de óleo para o rolamento número 2 bloqueado. Os registros de manutenção constantes da caderneta de motor atestavam que o intervalo calendárico para a troca de óleo do motor foi cedido por várias vezes e por longos intervalos de tempo. O M250, C20 Series Overall Manual previa que o rolamento N graus 2 fosse inspecionado e submetido a critérios de aceitação durante a realização da revisão geral do módulo do compressor. Os detectores de partículas magnéticas, Magnetic Chip Detectors, superior e inferior, apresentavam quantidade significativa de material ferroso, coberto por uma substância oleosa semelhante a gel.
Os circuitos dos detectores estavam em ponte, ou seja, estavam conectados, continuidade elétrica, logo as luzes de limalha comprovadamente estavam acessas. O que era um item no Gol? Ou seja, um item que o fabricante declara no manual proibitivo ao voo. Essa falha poder ter ocorrido no trajeto de regresso, ou na ida pelos relatos da procura de oficina no Campo dos Amarantes. E o fato de ter mantido aberto o compartimento do motor enquanto aguardava para regresso. Provavelmente por um superaquecimento do motor já eram indícios da falha do motor ou iminência dela. A composição do material ferroso coletado nos detectores de partículas magnéticas era consistente com o material do rolamento N graus 2. As duas lâmpadas referentes à indicação em chip estavam com seus filamentos rompidos no momento do impacto, sem sinais de alongamento. Todas as lâmpadas do painel Warning and Caution Lights apresentavam deformação compatível com o uso, não apresentando indícios de deformação a quente. As tarefas descritas no procedimento Engine Prestar Check deviam ser realizadas antes de todas as partidas do motor da aeronave. O Engine Prestar Check previa a realização do cheque de acendimento das luzes de aviso Warning and Caution Lights. A aeronave não poderia decolar se uma das luzes estivesse acesa ou se alguma delas não estivesse operante. A aeronave ficou destruída, e o ocupante do caminhão saiu ileso e os ocupantes do helicóptero sofreram lesões fatais. As lições aprendidas com este acidente são para os contratantes de serviços de táxi aéreo nunca proceder à contratação sem antes verificar pelo menos se a empresa está regular nos apontamentos eletrônicos da ANAC e se ela pode executar os serviços de táxi aéreo. Se cumpre os requisitos do RAC 135. A ANAC disponibilizando seu aplicativo Voe Seguro Táxi Aéreo todas as informações das empresas que estão homologadas táxi aéreo. https://sistemas.anac.gov.br/Voe Seguro, táxi aéreo. Para os operadores a responsabilidade de seguir o regulamento e as regras, inclusive e principalmente quanto à manutenção, as regras foram feitas para preservar nossa vida e de nossos passageiros. Deixar de cumprir as manutenções programadas, tentar burlar só gera prejuízo e mortes. Por isso os fabricantes estabeleceram os manuais de manutenção. Na aviação a manutenção se subdivide em preventiva e corretiva. Busca-se sempre realizar de maneira preventiva para evitar acidentes, safety, segurança de voo. Enquanto a corretiva é realizada quando surge algum desgaste inesperado. Para operadores, empresários da aviação, pilotos e mecânicos, engenheiros, as aeronaves são nossas ferramentas de trabalho e devem ser muito bem cuidadas, pois nossos salários e meio de sobrevivência depende do bom desempenho delas. O que era para ser mais um dia agradável de retorno para casa do jornalista Ricardo Boechat, se tornou uma tragédia e o fim de sua história, assim como do piloto. Um grande problema cultural para os aeronavegantes analisados e observados constantemente e repetidamente são os desvios, violações e até crimes cometidos na condução e utilização de práticas inadequadas e fora do padrão operacional quanto às atitudes e decisões adotadas. No caso desse acidente, reinstalar o módulo do compressor sem fazer a revisão geral e sem inspecionar o rolamento número 2 foi um erro grave que os operadores devem evitar, e até mesmo adotar o TBO completo do motor ao invés de fazer a manutenção modular pode facilitar o controle e acompanhamento mais de perto pela empresa, principalmente se a equipe é pequena, para certificar-se da saúde e boa conservação do motor. Ou alocação e substituição do motor enquanto se dá continuidade às operações se a empresa tem contrato a cumprir e não pode parar por muito tempo a aeronave. Pode ser uma solução.